estudo de organologia, que é o estudo dos instrumentos musicais, né? Lembrando que a gente já começou estudando os instrumentos de corda, passamos pelos instrumentos de percussão, que foi na aula passada, a gente fez uma batucada bem legal aqui, a Letícia participou, o Bruno fez barulho com a panela dele, o Ian também participou com o chocalho, né? Uhum. E hoje, para terminar esse assunto, nós vamos então passar a estudar os instrumentos de sopro, tá? Como é que funcionam os instrumentos de sopro? Eles funcionam através de colunas de ar, tá? Então, eles precisam de ar para que saia o som desses instrumentos, né? Eles podem ser feitos de vários materiais, mas a princípio a organologia só considera duas famílias, a família da madeira e a família dos metais. Por quê, professor? Porque tem instrumentos que são feitos de madeira, tem instrumentos que são feitos de metais, mas também tem instrumentos hoje em dia que são feitos de acrílico ou de plástico. Muitos de vocês podem até ter em casa uma flautinha aí feita de plástico, né? No caso desses instrumentos, eles são classificados como madeiras, tá? E não como metais, porque eles fazem o mesmo som das madeiras. O que é muito legal nos instrumentos de sopro, muito interessante dizer, é que muitos instrumentos de sopro, não basta só você assoprar para adquirir o som, né? Porque o som nem sempre vai sair igual, porque isso depende muito do teu tônus pulmonar, se você tem capacidade de soprar isso com bastante força, depende da força que você vai aplicar, forte ou fraca, depende da afinação do instrumento, depende da tua embocadura no instrumento, né? Porque não é fácil tocar um instrumento de sopro. Por exemplo, se você for tocar uma flauta transversal, aquela que é assim, ó, de lado, não basta chegar e soprar que você acha que você vai conseguir tirar som daquilo, sabe? Você tem que ter a embocadura certa. Se você não der a embocadura certa, você pode ficar ali soprando o dia inteiro que o som não vai sair. A mesma coisa é as cornetas. Se você já tocou uma corneta, você vai ver que não basta soprar ali. Você tem que fazer assim, ó. Entendeu? Se você não fizer, não vai sair barulho, tá? Outra coisa é um instrumento, tem um instrumento chamado didgeridoo, que é um instrumento australiano, mas também tem um instrumento chamado aquele berrante, que é um instrumento feito do chifre de boi. Nesses instrumentos também não basta você soprar, você tem que fazer assim, ó. Se você não fizer assim com a boca, não acontece o som. Então, o instrumento de sopro requer não só força nos pulmões, força no diafragma, como requer o controle disso e a embocadura correta, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta até aqui, pode se manifestar e levantar a mão. Senão, eu vou prosseguir. Letícia, está prestando atenção? Tá? Então, tem instrumentos que são feitos de madeira e de metais, e isso, é claro, modifica o som deles, né? Os instrumentos que são feitos de madeira têm uma textura musical diferente dos que são feitos de metais, né? Bom, existem muitos tipos de instrumentos musicais, né? E ainda assim, falando da questão da embocadura do instrumento, o sax é um instrumento que tem uma palheta também dentro da embocadura dele ali, do bocal dele. Também é difícil soprar, assim como o clarinete também Então, tudo requer estudo, requer prática. Quem gosta desses instrumentos é bom ir se familiarizando com isso, saber essas coisas, né? Dá para se fazer instrumentos com bambu, tá? E esses instrumentos que são de madeira se requerem bastante cuidados, tá? Você não pode deixar eles expostos ao sol. Kiara, presta atenção. Não pode deixar eles expostos ao sol, não pode deixar eles expostos à umidade, porque os bichos podem comer eles e o sol pode rachar eles. Então, você tem que ter bastante cuidado com esses instrumentos, tá? Caso algum desses instrumentos venha pegar cupim, por exemplo, para você não ter que usar produtos químicos para matar esses cupim, porque depois você vai botar a boca ali e pode se envenenar com esses químicos. Você faz assim, você põe o instrumento musical dentro do freezer, porque daí mata os bichos, entendeu? Você pode também me perguntar como é que os antigos faziam para furar o bambu, se não tinha furadeira, não tinha energia elétrica, como é que eles faziam para furar aquele furinho do bambu, né? Sabe como é que eles faziam? Alguém tem alguma ideia?
Eles pegavam um ferro, esquentavam muito, depois eles pegavam e enfiavam esse ferro ali no bambu, que fura como se fosse isopor, parece mágica. Então, quem tiver bambu no quintal e quiser ensaiar fazer uma flauta, de brincadeira, qualquer um pode fazer, mas não quer dizer que qualquer um consiga fazer uma boa flauta, tá? Porque requer não só você colher o bambu na hora certa, você dar o tratamento certo com esse bambu, requer você fazer os furos do tamanho certo, na posição certa dos dedos. Então, para ficar bom, demora. Mas vocês podem, sim, tentar fazer algum, tá? Com a ajuda do papai e da mamãe, pega um bambu no mato, um bambu que já esteja sequinho, e tenta furar ele, fazer 7 furos, né? Sendo que é um para a boca, 6 para os dedos. Você pode botar os dedos e depois com a canetinha você faz o tamanho certinho da tua mão, fica bem anatômico para você essa flautinha. Eu sempre fazia muitas quando era criança e adorava ter. Tem as bem fininhas que fazem um barulho bem estridente, tem as mais grossas que fazem os barulhos mais agudos, sabe? Dá para brincar legal. Quanto à fonte de ar, o instrumento de sopro, ele pode ser a fonte de ar dele pode ser através do instrumento mecânico, como no caso dos acordeons, dos bandoneões, que são aqueles instrumentos que tem uma gaita de folha, assim, sabe? Então, quem faz o sopro não é o ser humano soprando, né? Mas é o fole da gaita que faz a coluna de ar se deslocar ali pelas palhetas e emitir o som, né? Existe essa gaita de boca aqui também, ó. Eu, como sou uma pessoa muito curiosa, eu desmontei essa gaita de boca para ver como é que é por dentro, ó. Veja se vocês conseguem ver aí, ó. Ela tem umas palhetas ali dentro, ó. E quando a gente sopra, essas palhetas, elas vibram e geram o som, ó. Tá? Então é importante também vocês higienizarem os instrumentos de sopro de vocês. No caso dessas gaitas, vocês podem ferver elas com água quente para tirar a saliva que fica dentro, pode melhorar o som. Quando o instrumento é de bambu, antes de tocar, é legal vocês molhar eles, porque a umidade dá uma afinação melhor para eles, tá? Eu fiz um outro instrumento que chama esse aqui, ó. Ele é feito de bambuzinho, tá? De taquarinha. Chama-se uma flauta de pan, uma flauta andina também conhecida. É interessante que aqui em cima, para facilitar os lábios passarem. E outro lado tem que ser fechado, ó. Tá vendo? Se não for fechado, ele não dá o som. Então, vocês podem fechar com rolha, podem fechar com o próprio copinho do bambu, né? Foi assim que eu fiz. Dá um som bem divertido, dá para se divertir bastante e fazer sons bem facilmente, tá? Só espera aí que tem gente no lobby aqui pedindo para entrar. O Alejandro. Oi, Alejandro, tudo bom? Cadê o Alejandro? Tudo bom, Alejandro? Pode abrir o microfone para dar um oi aí para a turminha. Alguém tem alguma pergunta? Oi, Alejandro, tudo bom? Eu acho que ele não está vendo. Não está me vendo. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Pode levantar a mão para falar. Se não, eu tenho algumas perguntas para fazer. Quero falar com o Bruno. Liga teu microfone, Bruno. Liguei. Ô, Bruno, aquela flauta que você postou hoje no WhatsApp, foi você que fez ela? Sim. Como é que você fez? Dá para você falar? Medidas. Assim, eu peguei um cano, aí o meu, assim, a gente fez com canetinha e depois a gente cortou nos buracos. Onde estava a canetinha, a gente cortou. Com o quê? Com uma furadeira? Ai, sim! Ah, tá. Mostra aí para nós. Você fez quantos furos nela? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Pode mostrar lá na câmera. 9 furos? Nossa, você tem mais dedo que as outras pessoas. Olha, que legal. Depois você lixou ela, é? Ah, tá certo, porque tem que ter um furo ali embaixo também, né? Só que o professor viu que você não estava sabendo soprar ela. Você tem que soprar, na verdade. Você botou uma rolha ali, é? Sim. Legal. O professor viu que você tem que soprar ela de lado, assim. Botar ela de lado na transversal e soprar ali no número 1. Tente isso para nós ver, para o pessoal ver como é difícil tirar som. Tente soprar ela na transversal. Não, assim não. Coloque ela de lado. Assim. Assim, ó, o professor vai te mostrar, ó. Deixa eu ligar minha câmera aqui para dar o retorno. Assim, ó, tem que ser de lado, você soprando assim, ó. Sim. Como o professor está fazendo, assim. É. Ele passou assim. Sim, mas você tem que soprar no número 1 ali, né? No furinho número 1. Esse. Sopra de cima para baixo e tenta tirar som aí. Viu como é difícil? Tem que soprar assim, ó. Quer ver? Eu vou botar o microfone, vou botar a câmera bem perto, ó. De cima para baixo, assim, ó. Entenderam? Muito bem, Bruno, gostei. Agora você tem que aprender a soprar e tirar som desse instrumento, que é a parte também difícil, né? Não Eu que é... vou treinar. Isso, vai treinando e dá para você construir várias flautas de vários tamanhos. É, é, essa tua flauta, ela nem precisa ter muito cuidado, assim, porque é boa que ela é de plástico, aí os bichos não vão querer comer ela, né? Não tem que ter esse tanto cuidado, né? E espero que saia um som bom dela também. Então, vamos, para terminar e fixar bem essa matéria dos instrumentos de sopro na nossa cabeça, a gente vai desenhar um instrumento, vamos ver qual que a gente gostou mais. Lá na tarefa de vocês, tem um monte de exemplo que o professor postou, de corneta, de flauta de pã, de gaita de boca, de gaita de fole. Se vocês deram uma pesquisada ou já conhecem, devem saber algum instrumento que vocês gostam, assim. Aí, pegando o nosso caderno de desenho, vamos desenhar um instrumento desses dentro do caderno, com canetinha, com lápis de cor. E, assim, o professor não quer que você decore muitos nomes de instrumentos musicais, tá? O que o professor quer é que vocês consigam diferenciar um dos outros, sabe? Quando vocês vê um instrumento, vocês sabem dizer, esse instrumento é feito de corda, esse instrumento é feito de percussão, esse instrumento é de sopro, tá? Só saber diferenciar é o mais importante para vocês. Então, coloquem uma música bem legal que vocês gostam de ouvir enquanto trabalham, né? Bota aí no YouTube um som legal, ou que vocês já tenham aí no arquivo de vocês. Abra o caderno de vocês e pensando no instrumento que vocês mais gostam, o instrumento que vocês já tenham em casa, faça uma arte bem legal para nós fixar essa matéria na cabeça. Eu também vou desenhar aqui, desenhar ao vivo aqui no programa e vocês podem ir acompanhando a minha arte enquanto ela é feita. Alejandro, entendeu o que é para fazer, Alejandro?